Não, você não é a sua profissão, mas você deveria ter uma. Eu nasci nos anos 90, eu sou parte da geração chamada Millennial, e a minha geração sempre foi muito ligada com a ideia de trabalho. Na realidade, não é que ela foi ligada, é que ligaram ela nessa ideia. Eu cresci vendo as pessoas dando muita importância para a profissão de outras pessoas aqui no Brasil. E como eu vim de uma família pobre, existe uma grande pressão em relação a essa questão de profissão como esperança para o futuro, porque se você tivesse uma boa profissão, você teria uma garantia de ter um futuro melhor. Só que isso fez muitas pessoas confundirem a profissão que elas têm e quem elas são, ao ponto que muitas pessoas hoje ainda não conseguem separar direito quem elas são da profissão delas. E eu vejo isso muito presente naquela ideia que muitas pessoas repetem de que elas amam o que elas fazem. E se elas amam o que elas fazem, elas nunca vão trabalhar. Mas igual é trabalho, todos nós vivemos em sociedade, nós temos que ter uma profissão para ter uma fonte de renda, tirando quem deu sorte de nascer rico, mas para a maior parte das pessoas nós temos que ter uma profissão para ter uma renda, e isso de fato tem uma importância para o país como um todo. Se as pessoas trabalharem e se esforçarem trabalhando, isso vai ajudar de forma geral a maior parte das pessoas. O meu maior problema com essa ideia é começar a criar um certo romance, uma ideia meio mágica em relação ao trabalho, como se fosse parte da pessoa para que ela goste de trabalhar ou se esforce para trabalhar, porque aquilo vai ser um reflexo de quem ela é. E essa é uma armadilha que a minha geração caiu muito e acabou gerando muito sofrimento, porque muitas pessoas colocaram toda a sua esperança de alegria, de felicidade, de satisfação naquilo que vinha do emprego delas. Só que o mundo real, ainda mais hoje, é muito complicado. Muitas pessoas podem estar chegando aqui porque me conhecem de outro canal em que eu sou médico dermatologista. E eu decidi fazer esse canal separado porque essa é a minha profissão, mas isso não é quem eu sou. E se eu fosse pegar toda a minha satisfação e alegria de vida sobre o fato de eu ser médico dermatologista, mesmo uma profissão que as pessoas admiram, uma profissão que tem bons salários, não é suficiente. Nós precisamos ter uma separação. Por isso que eu criei essa separação aqui e eu acho muito importante você criar também. Só que como eu falei, nós temos que ter uma profissão. Por outro lado, eu vejo cada vez mais crescer aqui na internet, inclusive com pessoas que ganham com isso, a ideia de rejeitar todas as profissões antigas e dizer que todo mundo pode conseguir tudo o que quiser pela internet de uma maneira muito fácil. E sim, existem várias maneiras que dá para ganhar dinheiro na internet hoje, mas é muito difícil falar desse assunto porque nós temos que lembrar que não tem espaço para todo mundo ficar rico na internet virando influenciador. Mas é um assunto muito difícil de falar porque muita gente ganha dinheiro vendendo essa esperança para qualquer pessoa assistindo, inclusive você, que qualquer pessoa pode se tornar um influenciador super famoso e ficar muito rico. Mas a conta não fecha. Nem todas as pessoas vão conseguir ser um influenciador super famoso. Então a maior parte das pessoas vai ter que ter uma profissão e ter uma fonte de renda para sobreviver. Agora, essa decisão de ter uma profissão hoje é muito, muito complicada. Porque o mundo mudou muito da época que eu cresci nos anos 90. Na época que eu estava crescendo, não tinha internet. Na verdade, até tinha internet no final dos anos 90, mas era uma internet totalmente diferente de hoje. Era internet discada e que no início só tinham chats. Hoje, a internet é uma ferramenta gigantesca e tem muitas pessoas que trabalham exclusivamente pela internet. Então, sim, existem muitas profissões que são da internet e muitas vezes não tem nada a ver com ser influenciador. Então, a pessoa pode sim ter uma profissão que vai vir da internet. Só que aí nós temos esse problema. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro na internet, enganando outras pessoas, dando essa esperança que a pessoa também vai conseguir ganhar dinheiro na internet. E eu resolvi gravar esse vídeo porque às vezes eu penso, se hoje eu tivesse 15, 16, 17 anos de idade, realmente seria muito complicado decidir o que fazer da minha vida. Porque nós não estamos mais num mundo que é tão simples. Na realidade, nem da minha época era tão simples assim. Eu ainda fui por um curso que é a medicina, que ainda tem um mercado de trabalho relativamente bom, mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Só que mesmo assim, não era uma vida fácil, não era uma vida tranquila. Eu tive que tomar várias decisões para chegar nesse ponto que eu estou hoje, que hoje eu tenho um pouco mais de estabilidade, deu bastante trabalho para chegar aqui. Tem várias pessoas que eu conheço que fizeram outras faculdades e depois de formadas descobriram que o mundo não é feito de uma maneira perfeita. Não tem a quantidade de vagas na faculdade igual a quantidade de empregos que existe lá fora. Existem várias profissões que tá sobrando profissionais e com isso o mercado de trabalho fica péssimo, começa a pagar mal e vários empregos que na realidade são bem abusivos. Então mesmo na minha época já não era fácil. Imagina hoje com toda essa influência da internet e todas as alterações que nós temos no mercado de trabalho, o mundo ficou realmente muito mais
complicado, mas mesmo assim é importante ter uma profissão, é importante escolher alguma coisa que a pessoa goste de fazer até certo grau, mais importante que ela tenha facilidade de fazer e também que tenha um cenário realista que ela consiga trabalhar no futuro e tenha qualidade de vida. E eu digo isso porque, como eu falei, eu não sou um médico dermatologista, eu sou o Gustavo, mas eu acabei ficando famoso como médico dermatologista pelo meu canal Borchardt de Dermatologia. Mas a própria decisão de me tornar médico dermatologista foi um conjunto de aprendizados que eu tive que ter na prática, porque eu me formei médico lá em 2017 e, assim como várias pessoas que podem estar assistindo esse vídeo, achei que as coisas seriam muito tranquilas, porque afinal de contas eu era médico, é uma profissão que no Brasil é muito famosa, mas a realidade não é tão simples assim. É muito difícil você encontrar um local que vai te dar um emprego que tenha segurança, no sentido de que você vai ter esse emprego hoje e vai continuar tendo esse emprego, que geralmente seria o que acontece com concursos públicos. É muito difícil você achar empregos com uma garantia sendo médico. Quando eu saí recém-formado, a maior parte das ofertas era: você vem aqui, faz plantão nesse hospital ou nessa UPA, eu te pago e depois você vai embora. Ou você vem nesse posto de saúde, você vai atender tantas horas, eu te pago e depois você vai embora. Não existia nenhuma garantia. Além disso, muitas vezes tinha que fazer carga de horário de trabalho muito alta, tinha que trabalhar muitos dias na semana para ser aceito dentro dessas escalas. Então a minha qualidade de vida praticamente não existia. Por mais que eu até gostasse de trabalhar como médico clínico geral, e inclusive alguns colegas até falavam que eu tinha mais facilidade com isso, que eu devia trabalhar com isso, eu não conseguia aguentar esse estilo de vida. Era um estilo de vida muito pesado. Eu não tinha tempo direito de ir na academia, eu não tinha tempo de fazer as coisas que eu gostava. Pior, que eu não tinha garantia nenhuma. Se troca de governo, se troca a Secretaria de Saúde, se troca qualquer pessoa, pode me mandar embora, porque eu não tinha nenhum contrato, eu não tinha nada. Então eu tive que parar, decidir qual profissão que eu seguiria para o futuro. E foi uma decisão bem complicada, mesmo dentro da medicina, em que tudo parece maravilhoso, porque tem áreas que as pessoas têm que trabalhar mais e menos, têm que aceitar várias regras do mundo real. E eu decidi pela dermatologia, primeiro porque eu gosto do assunto, tanto que você pode ver lá no meu canal que eu falo bastante sobre o assunto, e também porque tinha mais qualidade de vida, e isso me daria uma estabilidade para poder pensar em outros projetos. E essa talvez seja a principal mensagem aqui nesse vídeo, que seria bom se alguma pessoa mais nova assista. É muito importante você encontrar uma estabilidade mínima para poder tomar outras decisões. E claro, você pode estar achando: ah, o cara é médico, né? Vai ficar enchendo o saco aí falando de estabilidade. Assim, isso vale mesmo para médico. Não é fácil, a pessoa tem que trabalhar uma quantidade gigantesca de horas e pode ser substituída a qualquer momento. E é muito difícil você atrair pessoas para consultar. Hoje, com o meu canal no YouTube, realmente acabou chegando uma grande quantidade de pacientes e eu estou mais tranquilo. Mas antes de ter aquele canal, ninguém nem sabia que eu existia. Então, mesmo para médico que parece que é tudo maravilhoso, não é tão fácil. Muito importante poder ter uma certa estabilidade para organizar e conseguir fazer outros planos. E eu acho muito importante reforçar que nem tudo é sobre aquilo que você mais gosta de fazer. Trabalho é trabalho, vai ser uma coisa que você vai fazer porque você precisa ter sustento para sobreviver. Mesmo pessoas que gostam eventualmente de fazer aquilo, se você fica fazendo muitas horas por dia, todos os dias, talvez você descubra que não gosta tanto assim. Eu já tive semanas que eu atendi mais de 40 pessoas e era a mesma doença em quase todas as consultas, eu tinha que ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Isso não é super divertido, não é super agradável, mas era aquilo que me permitia ter uma qualidade de vida. Foi aquilo que me permitiu ter uma certa estabilidade para estar hoje aqui podendo fazer outros conteúdos e ter outros vídeos. Então, por isso que eu reforço, é muito importante ter uma profissão com uma certa estabilidade financeira, ou seja, uma profissão que você vai conseguir ter um emprego, que vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo, e a partir do momento que você tem uma certa estabilidade, aí você pode decidir outras coisas que quer fazer. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar como médico dermatologista, ninguém sabia que eu existia. Eu não tenho parente rico, eu não sou uma pessoa que é muito bom em ficar bajulando os outros. Então, começar a atender como médico dermatologista não foi fácil. Não tinha consultório caríssimo e eu não tinha um monte de conhecidos. Então, os primeiros 2 anos não foram nada divertidos. Eu tinha que atender em clínicas populares. E quando você atende em clínica popular, que a consulta é mais barata, obrigam a atender uma grande quantidade de pessoas. Então, eu já tive que passar por aquele processo que eu sou aquele médico que as pessoas não gostam, que tem que atender rápido, porque era a única escolha que eu tinha. Porque a clínica cobrava bem barato e queria que atendesse um monte de gente para a clínica lucrar. Então, eu já tive que fazer esse papel e não foi nada agradável. Eu não tinha orgulho de fazer aquilo. Tinha que atender muitas e muitas pessoas. Às vezes não tinha tempo
de explicar e organizar tudo certinho com elas, mas era a opção que eu tinha naquele momento, era o jeito que eu tinha para conseguir ter uma fonte de renda, para pagar as minhas coisas e ter a minha vida por fora. Se naquele momento eu fosse focar todo o meu valor como pessoa, com aquela satisfação que eu tinha atendendo e trabalhando, eu iria surtar, mas eu tinha a minha vida fora disso, eu tinha os meus gostos pessoais, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ver filmes, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer várias coisas diferentes, então aquilo foi muito importante para me segurar nesse tempo, que eu juntei dinheiro, ganhei muita experiência, atendi muitas pessoas, aprendi muita coisa, mas não era nada agradável, eu chegava exausto em casa, eu saía no final do dia, 7, 8 da noite, eu não conseguia nem pensar mais, muitos dias era simplesmente acordar, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e dormir e não conseguir fazer mais nada. Se eu fosse simplesmente abraçar só a minha profissão como se fosse resposta para tudo, realmente eu teria enlouquecido. E isso me leva para a última questão que eu acho muito importante aqui, que é esse cenário que até hoje no Brasil existe de fazer uma separação como se profissões tivessem valor maior ou menor. Eu sou médico dermatologista, que é uma profissão, que tem um papel, mas existem várias outras profissões. Ter uma profissão não faz de uma pessoa melhor ou pior que outra. São profissões diferentes, assim como existem médicos, existem enfermeiros, existem advogados, existem profissões diferentes. E talvez você assistindo aí pense, ele tá falando algo politicamente correto. Não é uma questão de politicamente correto, é bom senso. Para a sociedade existir, nós precisamos ter profissões diferentes. E isso acaba entrando de novo no centro da questão. As pessoas associam tanto o valor delas na profissão e elas começam a dar valores maiores e menores à profissão e criam todo esse problema que a gente tem aqui. E é uma coisa que eu refleti muito quando eu viajei para outros países, porque aqui no Brasil parece que todo lugar que você vai perguntam seu nome, perguntam de onde você é e o que você faz. E naquele momento que você responde o que você faz, a pessoa já muda um pouco o jeito que ela trata. E eu já viajei muito pelo Brasil e nem sempre eu conto realmente que eu sou médico dermatologista e eu vejo a diferença de reação que as pessoas têm. Nem todo mundo gosta de médico, tá? Tem pessoas que não gostam porque tem muito médico arrogante por aí, mas tem outras pessoas que acham que é uma coisa muito desproporcional. E é só uma profissão. E sabendo que é só uma profissão, vai ser muito mais tranquilo não se frustrar e pensar nisso de uma maneira mais objetiva. Temos que ter uma profissão para conseguir ter uma fonte de renda, inclusive para o país funcionar bem, e você tem que se esforçar nessa profissão porque é o que todos deveríamos fazer. Até hoje, todas as pessoas que eu atendo como dermatologista, sendo hoje particular que o valor da minha consulta está bem mais alto, assim como lá atrás, quando eu saí naquelas clínicas populares que eu ganhava uma miséria por cada consulta, todas as pessoas eu tentei atender o melhor que eu pude. Mesmo em pouco tempo, eu tentei me esforçar e atender da melhor maneira possível, porque essa foi a decisão que eu tomei. Eu tomei a decisão de ser médico dermatologista. É a minha profissão, não é o meu valor como ser humano, mas é a minha profissão. E como a minha profissão, eu tenho que me esforçar por isso. Eu tenho que fazer o meu melhor. Se todas as pessoas tentassem fazer o seu melhor, o mundo poderia ser muito melhor. De novo, parece uma coisa meio clichê, exagerada, né? Mas realmente é verdade. Assim como se você for ver o meu canal do YouTube que eu falo de dermatologia, eu tento falar a verdade. E hoje no YouTube, por aqui, tá cheio de gente mentindo e manipulando, querendo roubar as pessoas. No Instagram também. Eu sou uma pessoa que tem orgulho de dizer, eu nunca fiz isso. No meu canal tem a verdade. Tem muita gente que não consegue acreditar, porque tem tanta coisa falsa e mentirosa por aí, que as pessoas já nem sabem mais o que é verdadeiro. Então, de forma geral, o cenário que nós temos na internet hoje é realmente uma grande confusão. É difícil decidir o que fazer do futuro, quais são as melhores profissões para o futuro. Agora tem aumento de inteligência artificial, com inteligência artificial tá tendo várias mudanças, ao mesmo tempo tá cheio de guru pela internet ganhando dinheiro, prometendo que as pessoas vão conseguir ter um futuro muito estável com várias profissões da internet. Tem muitas e muitas incertezas. O que eu diria de forma geral é cuidado com essas pessoas muito ricas dando uma resposta super fácil como se todo mundo conseguisse ficar que nem elas. Não é verdade, não é todo mundo que vai conseguir, mas pense com calma quando você for escolher a sua profissão e tenha uma profissão e se esforce por ela. Se esforce na medida que você está sentindo que está fazendo o melhor que pode e que pode ter um crescimento com isso. Também não estou fazendo um discurso aqui para a pessoa se matar trabalhando para uma empresa que não está nem aí e sofrer a vida inteira. Não é isso. É mais uma questão de não desista de ter uma profissão ou até não abrace esse niilismo, essa ideia vazia da internet de não vamos se importar com mais nada e todo mundo vai ficar rico na internet se vai ser bem fácil, porque não vai ser. Mas enfim, esse vai ser o primeiro vídeo aqui no canal e em breve eu vou fazer de vários outros assuntos, porque agora eu não sou mais médico dermatologista. Até a próxima.